O Conselho Nacional do Ministério Público puniu por 9 votos a 1 o procurador da República Deltan Dallagnol por postagens em rede social em que ele se posicionou contra a eleição do senador Renan Calheiros para a presidência do Senado em 2019. O caso é resultado de uma representação em que o senador, investigado na Lava Jato, acusou Deltan de quebra de decoro. O parlamentar alegou que o ex-coordenador da Lava Jato foi às redes sociais para atacá-lo e tentar interferir na eleição da presidência do Senado em 2019, o que configuraria ato político partidário vetado aos integrantes do Ministério Público. A penalidade de censura é a segunda mais branda aplicada pelo Conselho depois da advertência. Ela atrasa a progressão na carreira e serve de agravante em outros processos no Conselho. Os procuradores também podem ser punidos com suspensão, demissão ou cassação da aposentadoria. A defesa de Deltan Dallagnol vai recorrer ao STF contra o julgamento do CNMP. Deltan e Renan comentaram o caso nas redes sociais. Deltan disse o seguinte: o Conselho Nacional do MP me censurou hoje por ter defendido a causa anticorrupção nas redes sociais de modo proativo, aguerrido e apartidário. Discordo da decisão que ainda há de ser revertida. Já Renan afirmou: a advertência do CNMP é branda para a odiosa perseguição de Deltan contra mim, campanhas políticas opressivas, postagens fakes, investigação sem prova para tornar-me multi-investigado, mais de 2/3 arquivadas pelo STF. Entrarei com ação civil para reparação de danos morais. Essa é a postagem de Renan Calheiros. Começo essa com você, Zé Maria. O que achou do resultado desse julgamento hoje, Zé? Pois é, o que a gente falava aqui é surpreendente, né? Acabou acontecendo. Como pode uma situação dessa? Um procurador da República ser censurado por um senador que é alvo de 12 inquéritos e processos no Supremo Tribunal Federal. Em alguns ele já, inclusive, foi absolvido. Mas, estranhamente, os processos contra o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, não andam no Supremo Tribunal Federal. Isso é de impressionar. Como pode o Ministério Público censurar um integrante do Ministério Público? Tradicionalmente, o Ministério Público, isso antes até da Constituição de 88, sempre travou uma luta contra a corrupção, contra o crime e contra qualquer tipo de desrespeito às leis e, principalmente, proteção à sociedade. O Ministério Público fala pelo povo. É um Ministério Público que representa o povo nas ações judiciais. Então, neste caso aí, Renan venceu o povo, o representante do povo. Um processo esquisito demais. Como pode uma publicação em rede social mostrando quem era Renan Calheiros, coincidência ou não, ali perto da eleição dele, que ele até desistiu, saiu correndo do plenário. Como pode isso gerar uma punição a um ex-coordenador da Lava Jato, que é uma força-tarefa que enche o Brasil de orgulho, passou o Brasil a limpo, mudou o hábito do Brasil, interferiu em todas as ações até hoje, criou representações nos estados, que eu chamo de franquias da Lava Jato. Como pode um coordenador da Lava Jato ser censurado? Só tem uma explicação. Eu disse aqui que estava em curso um processo de parasitação. A exemplo daquele filme Parasita, que uma família entra na casa de outra família e parasita tudo, né? Parasita a família. A política está parasitando o mundo jurídico. É assim no Tribunal de Contas da União, cheio de ex-deputados e ex-senadores ou indicado por eles. É assim no Supremo Tribunal Federal e agora no Conselho Nacional. Como esses conselheiros, 9-1, como eles vão se olhar, como o Ministério Público vai se entender. Vitor, a mensagem que eu ouvi hoje aqui foi a seguinte: é dos poderosos da política dizendo, não mexam comigo, porque senão você vai se dar mal. Sua avaliação, Fiuza? Acho que está tudo errado nesse episódio, né? De fato, simbolicamente, é uma decisão muito grave, né? É um símbolo contra um líder de uma devassa,
né, nos criminosos aí de colarinho branco, né, uma coisa sem precedentes no Brasil, que é o Deltan Dallagnol. Então, evidentemente que essa decisão nos faz lembrar os arroubos ali do procurador-geral contra a Lava Jato, né? O Augusto Aras falando do lavajatismo, ali quase com uma certa raiva, né? Aquilo que parecia um comício, um libelo, uma coisa que me chamou a atenção por ser num tom realmente inflamado contra uma instituição que é a instituição mais respeitada do Brasil no momento, que é a Operação Lava Jato. Eu acho, Vitor, que, por outro lado, o procurador Deltan, eu já tenho mencionado isso aqui, né? A partir de um determinado momento do percurso, ele passou a aparecer menos, trazendo investigações à frente, como ele se destacou ali no período de ouro da Lava Jato, e começou a entrar na arena da retórica. Né? Ele começou a trazer muitos outdoors sobre a operação. Ele trazia umas indicações, umas sugestões de transformar institucionalmente para que a Lava Jato passasse a arrecadar, pudesse ter a receita, né, dos recursos devolvidos, obtidos pela operação. Então, eu acho que o Deltan também saiu um pouco do figurino dele. E esse post do Deltan contra o Renan Calheiros, eu também acho que é falta de compostura, esse post do Deltan. Porque ele é um procurador. Ele tem que, evidentemente, todos eles agiram politicamente, tem sempre que agir politicamente, mas ele foi à rede social fazer ali também uma acusação a um político, né? E você pensa, uma figura, um personagem que tem essa responsabilidade, atuando numa investigação, que precisa ter austeridade, precisa ter né, uma conduta econômica em termos de exposição pública, eu não acho bom para ele, né, para o Deltan, não acho bom para a Lava Jato. E cheguei a falar isso algumas vezes, né? Teve um momento que o Deltan foi muito na linha do Rodrigo Janot, que é um fanfarrão, né? É um procurador-geral que só atrapalhou e fingia defender a Lava Jato. O Deltan se encantou um pouco com aquilo, aquele estilo histriônico do Janot, que hoje é uma figura desmoralizada, né? Que ele tentou montar um golpe de Estado com a delação fajuta do Joesley Batista, atrapalhou o país. E o Deltan foi um pouco ali, o Deltan nunca deu uma palavra, por exemplo, em relação a esse momento complicadíssimo da política brasileira, liderado pelo Janot. E o Deltan se encantou um pouco com essa coisa das frases, né? Enquanto houver bambu, lá vai flecha. Não é bom, não é que seja proibido, não é bom. E acho, sim, que o Renan Calheiros, o multi-investigado, né, sinônimo para a maioria da população de um político nada republicano, não precisaria desse tipo de ativismo ali digital do Deltan. Acho que o Deltan se enfraquece. Agora, ele ser alvo de uma censura do Ministério Público, do Conselho do Ministério Público, é um absurdo. Esse é o maior absurdo de todos, porque ele poderia, né, a conduta poderia ser reprovada internamente, né, tem uma série de ações e até de sanções que poderiam acontecer em relação a essa conduta, mas é uma reclamação do Renan Calheiros, que é o Renan Calheiros, e o Conselho deu 9-1 para uma reclamação do Renan Calheiros. Isso é um símbolo muito ruim para o Brasil e para a continuação da Operação Lava Jato. Ô, Ana, e aqui no programa o Augusto Nunes sempre fala do faroeste brasileiro, em que tudo é ao contrário, né? Em que o mocinho é quem é perseguido em que o mocinho é perseguido, né? Ele é quem vai parar na cadeia ao invés do bandido. É isso que está acontecendo nesse caso do Deltan, Ana? Vitor, não basta um 7-1, agora um 9-1 inesquecível, né? Eu queria saber o número, e o Zé me disse, né? Aí falou, são 12 inquéritos, né, contra o Renan Calheiros, e o Conselho votou a favor, de 9-1,
para um político aí que parece que tem muitos de todos os poderes na mão, porque Renan Calheiros é intocável, e ao mesmo tempo qualquer crítica que você venha a fazer como cidadã, que eu já fiz algumas críticas com todo respeito, mas críticas incisivas nas redes sociais, e eu fui bloqueada pelo Renan Calheiros, então eu não tenho acesso a esse político ali que teoricamente nos representa. O que eu fico impressionada, Vitor, é que se fala de uma forma tão natural, essa palavra quebra de decoro, né, como se fosse uma coisa grave, e é uma coisa grave, mas ninguém fala, ninguém toca na quebra de decoro quando um ministro da Corte Suprema, da corte mais alta do país, fala que o exército brasileiro está sendo parte de um genocídio dentro de uma pandemia histórica. Ninguém fala dessa quebra de decoro, ninguém fala quando um desses ministros também, eles falam que a liberdade está sendo ameaçada no Brasil, ou a democracia está sendo ameaçada, que os movimentos no Brasil de críticas aos membros da corte são movimentos antidemocráticos. Isso tudo aí é impressionante como é varrido para debaixo do tapete de uma forma rápida, sucinta, e não, a palavra quebra de decoro nesse ponto, ela não aparece em lugar algum, e eu vou ter que concordar com o Fiuza no sentido de que eu acho que o Deltan ele poderia ter evitado esse desgaste, fazendo essa crítica como membro do Ministério Público a um político que a gente sabe que está muito enroscado em várias investigações aí, e que nós queremos saber por que todas as investigações elas morrem quando o nome é Renan Calheiros. Então, eu mais uma vez volto a colocar aqui a minha opinião de que a população, nós temos que continuar fazendo pressão nesses políticos, nos ministros, agora também empurrar a medida para a gente cancelar esse foro privilegiado, porque você vê que debaixo dessa sombrinha, desse guarda-chuva do foro privilegiado, Renan continua vivendo aí com 12 inquéritos e nada acontece. E o que o Zé disse, né, a notícia, a mensagem que foi passada, né, não mexam comigo, eu acho que a gente tem que começar a colocar a nossa voz de uma maneira incisiva numa pressão com os nossos políticos no Senado, e também em relação a impeachments de ministros da Justiça, porque nós também temos que dar essa mensagem. Não mexam com a sociedade, porque nós temos vias democráticas e constitucionais de manterem todos vocês na linha.